Olá pessoal, como é que está o caminho por aí? Então, nesse vídeo eu trago um compilado de como foi a minha rotina em um jejum de 64 horas. Mas assim, antes de ir para a prática, eu queria contar uma história que ajuda a explicar um pouco o porquê que eu faço o jejum. Certa vez, num evento lá na fazenda da Nova Acrópole, estava conversando com o Dr. Luiz Fernando e começamos a falar sobre o tema, né? E a gente estava num gramado e ele trouxe uma imagem que mudou minha forma de explicar completamente. Ele propôs o seguinte: vamos imaginar que aqui onde nós estamos tem uma fogueira para nos aquecer que não pode apagar. Ou seja, precisa de madeira o tempo todo. E a nossa célula ela pode ser vista da mesma forma, pois ela está recebendo energia constante dos alimentos. Mas e se a madeira parar de chegar? O que nós faríamos? Bem, provavelmente a gente sairia catando folhas, galhos e tudo que estiver em volta da fogueira para manter esse fogo aceso. E o nosso corpo age de forma muito parecida. Quando pausamos a alimentação, o organismo pode iniciar uma autolimpeza, usando tudo que está em volta e por perto como energia para o funcionamento do corpo. É só a gente pensar numa cozinha. Se estamos sempre ocupados preparando o alimento, não sobra tempo para uma limpeza pesada, né? Acho que o jejum serve exatamente para isso, para dar esse respiro e limpar a nossa casa, que é o nosso corpo, né? Então vamos assim agora conferir como é que foram essas 64 horas de jejum. Oi pessoal, bom dia! Como é que está o caminho por aí? Então, estou aqui na Embeleze trabalhando normalmente hoje, só que quando eu cheguei, eu comentei com a nossa colaboradora, Rafa, que eu estava de jejum, e ela me fez algumas perguntas. E é o que tem acontecido, né? Muitas pessoas me perguntam a respeito da minha rotina de jejum intermitente, já que eu faço essa prática desde 2016, e hoje resolvi aproveitar essa oportunidade para compartilhar no Instagram, através dos stories, como é que é essa minha rotina, né? Hoje é um dia que eu trabalho o dia inteiro, inclusive na hora do almoço, e assim, não tenho quase nenhuma fome, então é um ótimo dia para fazer o jejum, né? Ontem, às 19h30, foi o último momento que eu me alimentei, tenho me alimentado bem em vários dias seguidos, e agora vou iniciar, quer dizer, iniciei ontem esse jejum, e vou acompanhar aqui. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma pergunta, vou colocar um card de perguntas aí, tá bom? E assim, para auxiliar nesse acompanhamento, eu estou usando uma balança, que ela tem bioimpedância, e vai dar para a gente olhar alguns detalhes das mudanças, a mudança de peso. Ontem à noite, antes de dormir, eu me pesei, né? E depois eu vou compartilhar com vocês, hoje de manhã também. E vou, sim, compartilhando. Obviamente, não vai ter como compartilhar o que eu, como eu estou de jejum, não vou me alimentar, mas durante os horários de alimentação, eu vou mostrar o que eu estou tomando, uma água, um café, um chá, e vou conversando sobre qual que é a minha sensação, vou respondendo as perguntas à medida que forem surgindo, tá bom? Então é isso, estamos juntos, qualquer coisa, só chamar. Então, agora são 10h45 da noite, eu comi até umas 19h30 e agora vou me pesar. 73,6, excelente, muito bom para começar esse jejum intermitente. Temos aqui algumas informações, o percentual de gordura um pouco mais alto, né? Obviamente peso também, mesma coisa. Gordura visceral também um pouquinho mais alto. Pesos, ossos, ok. Vamos lá, seguimos. Então, depois de alguns atendimentos, eu vim aqui para o banheiro para me pesar com pouca roupa. Vamos ver qual o resultado. Uma pesagem. Olha aí, 72,1. Pouca mudança hoje durante o dia, né? É isso aí, seguimos. Então, pessoal, estou aqui chegando na Nova Acrópole para aula, completando quase 24 horas de jejum. E assim, o que eu tenho sentido diferente? Praticamente nada. Senti fome algumas vezes? Senti. Tomo água, espero um pouco, distrai, passa e assim, não é uma coisa que permanece, né, a fome. E agora eu vou para minha aula aqui em Nova Acrópole. Vamos lá. E assim, estou lembrando aqui uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Falando que aconteceu um negócio interessante hoje de manhã, mas eu me distraí, não era de manhã, na verdade, aconteceu agora há pouco, antes de eu vir para Acrópole, né? Eu senti um pouco de frio. E por que eu estou comentando isso? Porque eu acho que é normal. Em algumas vezes, quando eu estou de jejum, eu sinto isso. Mas, talvez pela falta de energia, alguma coisa, mas eu vou lá, tomo um chá, tomo um banho e isso passa. Tanto que agora eu estou aqui normal, não estou mais com frio, né? Enfim, agora eu vou para minha aula, depois a gente vai trocando um pouco mais das ideias. Depois eu mostro a escola aqui um pouco para todo mundo. Gente, mas o difícil mesmo é chegar aqui na escola
e ter cada lanche desse maravilhoso que a querida Drica faz. Olha, um caldinho, mas hoje é só cafezinho sem açúcar e água. Eu falei que ia mostrar aqui a escola. Vamos aqui a Nova Acrópole. Bem, vou só dar uma passada, né? Quem quiser que venha conhecer ao vivo. Temos algumas salas aqui, nosso cantinho das plantas, piano, a lojinha, nossos colegas, mais salas. Aqui temos também uma biblioteca. Esses colegas saindo. Lindo, muita arte. E é isso. Agora, hora de ir para casa. Estão convidados a conhecer a Nova Acrópole. Então vamos lá, 11 horas da noite, fazer a última pesagem. Opa, 71 e 75, legal. Não tiveram muitas mudanças, mas é isso, só para deixar registrado. Bom dia, pessoal. Então, dia 2 de abril, quarta-feira, em torno de 38 horas de jejum. Vamos ver como é que tá aqui. Então vamos lá, peso anterior, 71 e 75. E agora, 71 e 10. Novamente, não mudou muito, mas se alguém souber me informar essa proteína aqui alta, o que significa isso exatamente? Eu não entendi. Tá sobrando proteína no meu organismo? Isso é bom ou é ruim? Se alguém souber. Então, eu vou aproveitar que hoje o dia está um pouco mais tranquilo e vou responder algumas perguntas que surgiram aí nos stories. E a primeira vai ser da minha querida amiga Sandra, lá da Nova Acrópole, que ela perguntou qual que é a relação, né, do peso com o jejum, quanto tempo pode fazer, qual o peso. E eu diria que não tem uma regra, né? Obviamente, uma pessoa que está com o IMC muito baixo, um peso muito abaixo da média, ela não pode fazer muito jejum, porque não tem muitas reservas de energia. Já alguém que está com sobrepeso tem uma oportunidade de fazer um jejum maior, porque tem mais reservas de energia, né? Mas na minha prática, o que eu percebo e que percebi é que é mais uma questão de hábito. O hábito é que vai, enfim, comandar mais isso aí. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, há 10 anos atrás, eu comia no máximo de 3 em 3 horas. Eu comia o dia inteiro e não foi fácil fazer essa mudança, sabe? Então não é uma questão de quanto sobrepeso eu tinha. Eu tinha um sobrepeso, na época eu estava com 95, 96, nem sei, 98, 90 e tantos quilos. Então, teoricamente, eu poderia fazer um jejum muito longo, mas eu não tinha o hábito. E eu demorei 1 ano para conseguir fazer o meu primeiro jejum de 24 horas, olha só, 1 ano, né? O que eu fazia? Ia cada vez aumentando um pouco, ia dando uma distância maior entre uma alimentação e outra, e assim o meu corpo foi acostumando lentamente. Eu diria que, então, não tem uma regra fixa, o mais importante é a gente se sentir o próprio corpo e começar devagar esse treinamento, tá bom? Então aproveitar também para falar aqui um pouquinho de como é que eu estou me sentindo, né, durante esse processo. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no jejum intermitente é a sensação do trato digestivo, assim, bem limpo, sabe? Bem saudável. Porque em alguns momentos, obviamente, eu sinto azia, sinto queimação, sinto desconforto, gases, né? Aquele movimento do intestino. E, obviamente, no jejum, quando não está se alimentando, eu não sinto nada disso. É um conforto extremo, sabe? Sem nenhum inchaço. Esse é um ponto muito legal. E assim, outras questões também que eu gosto bastante, não as questões mentais e psicológicas mesmo. Eu posso sentir
de verdade mais clareza mental, sinto bem mais tranquilo. Eu não sei qual que é a relação que a ansiedade tem exatamente com o alimento, mas a gente sabe que é comum ter ansiedade e buscar resolver a ansiedade no alimento, né? Eu não sei exatamente qual a ligação, mas eu percebo muito bem o quanto a minha ansiedade diminui quando eu estou de jejum, né? Sinto mais foco, sinto mais atenção. Talvez isso até pela própria questão da fome, né? Que nos animais a fome traz uma necessidade de ação, de mais atenção. Mas enfim, eu não sei os motivos exatamente, mas com certeza eu me sinto assim. Então, voltei aqui para falar um pouco mais sobre o jejum intermitente, porque agora há pouco estava numa ligação com o meu grande amigo Charles, lá de Belo Horizonte, e na nossa conversa veio essa ideia, né, de falar um pouco do porquê que eu faço o jejum intermitente, né, que até agora eu não comentei sobre isso, porque para mim é uma coisa que já faz tanta parte da minha vida que eu não lembro de comunicar muito isso diretamente. Mas a primeira coisa é que, na minha prática, eu me sinto bem. É isso, eu me sinto bem. Posso falar várias questões, como eu já falei, clareza mental, sistema digestório, mas tudo isso são nomes e palavras. A verdade é que eu me sinto bem. Me sinto bem, me sinto confortável, e isso hoje é o motivo principal, né, que me faz continuar com o jejum. Então, mas acho importante também falar como que isso tudo começou, né? Lá em 2016, eu vi um artigo do ganhador do Prêmio Nobel da Medicina, o nome dele é Yoshinori. Assim, é só pesquisar ganhador do Prêmio Nobel da Medicina de 2016, né? E assim, cada um pesquisa aí para saber, mas basicamente ele estava demonstrando como que funcionava a autofagia nas células e que essa autofagia ela iniciava quando a célula estava com falta de energia, né? E então ligou-se a falta de energia com a questão do jejum, quer dizer, quando tem um jejum prolongado a partir de 24 horas, tem todo um detalhe que vocês podem procurar na internet, eu não vou falar sobre isso aqui, mas que faz com que a célula se alimente dela mesma, a autofagia, né? E isso faz muito bem para o organismo. Em resumo, é isso. E nesse artigo dele, nessa pesquisa, mostrou-se que isso, né, faz bem, aumentando a longevidade, enfim. Tem várias questões aí que eu não vou entrar e cada um pode fazer a sua pesquisa de novo. Mas aqui eu estou falando da minha percepção. Então comecei isso pensando na saúde geral, porque eu estava numa fase de reeducação alimentar, tinha começado em 2014 uma reeducação alimentar, eu estava com 90 e tantos quilos, e em 2016 então conheci mais essa ferramenta que era o jejum intermitente, achei interessante, e como eu já falei, levei um ano para fazer a minha primeira de 24 horas, mas à medida que eu fui aumentando o prazo, eu fui percebendo melhores benefícios, né? Até 2 anos atrás, por exemplo, eu só tinha feito de 24 horas, não tinha feito mais. E agora eu percebo que isso pode ir aumentando, e eu vou sentindo esses benefícios, né? Um outro detalhe também que eu falo, que parece pouco, mas no final não é. Por exemplo, agora, nesse momento, o pessoal está almoçando em casa, né? E eu estou aqui fazendo outras coisas, estou gravando vídeo, estava trabalhando até agora há pouco, antes de começar a gravar esse vídeo, estava falando com um amigo ao telefone. Então, sim, é verdade que ganha-se um pouco mais de tempo, porque você para em meia hora para um café, depois 15 minutos para um lanchinho, 1 hora para o almoço, né? Contando aquele tempo que a gente come, aí dá vontade de ficar quietinho, de deitar, ou de sentar, de relaxar, começa a bocejar. Em jejum, igual eu estou aqui agora, eu não sinto nada disso, não tenho necessidade de deitar, nem de descansar, não sinto peso no estômago, então estou totalmente animado, e isso eu considero hoje uma vantagem. Eu percebo que nos dias que eu faço jejuns muito longos, meus dias rendem mais, eu tenho notado isso. E assim, obviamente tem outras mais, além do que essas, mas eu não vou ficar aqui focando nisso, não. À medida que o tempo for passando, vai tocando num assunto novo. Eu acho importante agora trazer também algumas dificuldades, né? Assim, obviamente uma delas é a vontade de comer, né? Comer é prazeroso, nós humanos a gente gosta de prazer, e principalmente daquele que a gente já conhece, já sabe qual que é o resultado. Então, sim, às vezes dá vontade de comer uma coisa gostosa quando você vê, ou na internet, mas eu diria que isso para mim hoje já está bem mais fácil, é uma questão de costume. Então, sinto vontade, vou ali, tomo água, me distraio, mudo de assunto, mudo o foco, me trago para o presente, né? E aquilo passa e depois já não lembra mais, então não é um grande entrave. E tem também algumas questões físicas, né? Obviamente às vezes tem aquela sensação do estômago, que a gente chama de roer o estômago, né? Quando a pessoa está com muita fome, sente aquela ruída no estômago. Isso às vezes acontece. Obviamente eu já estou acostumado, isso já não é uma coisa ruim, até porque eu mudei um pouco a mentalidade depois que eu li uma pesquisa, posso até tentar colocar aqui para vocês.
espero não estar falando muita besteira, mas a pesquisa mais ou menos mostrava que essa dor que a gente sente, essa ruída no estômago, é o estômago se espremendo e fazendo movimentos internos como uma autolimpeza mesmo, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então isso também é um desafio, mas que eu já lido bem, não me incomoda. E às vezes tomo água, não gelada, porque a água gelada faz esse movimento ficar mais forte. Tomo água morna, água natural, né? Enfim, isso ajuda bastante. E vou falar só mais uma aqui, porque também desafios também são vários, né? Obviamente. Vou colocar só mais um aqui que é interessante, porque eu venho de uma família que tem tradição mineira de alimentação, então gosta muito de comida, tem uma comida muito farta, uma mesa farta. Então, muitas vezes, na questão social, muita gente não entende essa questão do jejum. Como você não vai comer? Né? Claro que o pessoal daqui da minha família já está mais acostumado, mas mãe, por exemplo, ela sempre quer que você coma e se alimente bem. Hoje, por exemplo, ela nem comentou nada, só perguntou, não vai almoçar? Não, não vou não, porque ela já está acostumada, ela vê os benefícios que eu tenho, vê a diferença de saúde, já tem muito tempo que eu não vou ao médico, muitos anos, né? Não tomo remédios, então assim, não é só o jejum, não estou dizendo que isso é coisa do jejum, isso é não sei, estilo de vida, genética, é muita coisa misturada. Mas eu acho que quando as pessoas próximas vão vendo, elas acabam desencanando. Então, pessoal, é isso aí, ó. A cada atendimento, intervalo, tomar bastante água. E, obviamente, um cafezinho sem açúcar também é bem-vindo. Então, mais uma pesagem agora no final do dia. Estava 71,100, né? E agora 70,850. E aí, pessoal, como é que tá o caminho por aí? Aqui o caminho tá de um visual, para quem tá de jejum, muitas vezes não é fácil, viu? Tô aqui na conveniência da UNB, aguardando a Ana no compromisso dela. E aqui, na água, né? Mas sem arrependimentos, muito bem-estar. Eu vou aproveitar também para trazer esse contexto aqui, que aconteceu comigo agora há pouco, e que antes de eu falar dele, eu vou falar que tem a ver com a decisão de fazer o jejum, né? Eu tomo a decisão de fazer o jejum, mas eu posso sair do jejum a qualquer momento. Não só por necessidade, mas por querer, por gosto. Acontece, até é engraçado, às vezes acontece de eu estar de jejum e estar numa mesa, estou com comida, e de repente eu tô lá e comi e falei, ixi, estava de jejum e nem lembrei. E tudo bem também, eu posso continuar comendo e sair do jejum ou parar, ou não comer, isso é indiferente, né? Teve um jejum que eu como uma laranja no meio do jejum, ou uma banana, uma coisa ou outra, não é nenhuma regra, né? Mas, enfim, vamos continuar no outro aqui. E aí isso toca em duas questões, inclusive uma delas que aconteceu agora há pouco comigo. A primeira é que assim, eu tomo a decisão de fazer o jejum, mas obviamente eu posso quebrar o jejum a qualquer momento. Não tem nada que me impede. Eu posso posso comer por necessidade ou por vontade, enfim, a qualquer momento. Mas como eu tomo uma decisão e tento seguir adiante com ela até quando eu sentir essa vontade de migrar, né? E isso me traz, inclusive, um aproveitamento do tempo, porque aí, por exemplo, né, que eu vou direto por exemplo, hoje saí da Embeleze e já organizei um horário para que eu chegasse em casa no horário certo, para me organizar, para me arrumar, para sair para o outro compromisso que eu tinha. E com isso eu nem passei na cozinha, né? Ou seja, se a gente conseguir também não ver os alimentos, isso faz diferença para quem está começando um jejum, né? Acho que era isso que eu queria falar aqui.
Então, fazer a última pesagem. Manteve-se. Bom dia, pessoal. Vamos à primeira pesagem da manhã de hoje, 60 horas após o início do jejum. Bom dia, pessoal. Como é que está o caminho por aí? Vamos aqui à última pesagem. Isso aí. 69,7, tá um bom peso. Eu, em outros jejuns um pouco maiores, já cheguei até 69 e me sentindo muito bem. E estou me sentindo bem nesse momento. Não tem nenhuma diferença. Na verdade, eu senti que eu durmo menos, mas acordo mais disposto. E são benefícios realmente que eu sinto do jejum, sabe? E daqui a pouco eu vou começar a preparar meu de jejum e seguimos aí. Então, hoje de manhã, antes das 8 eu já havia me pesado, né? 69,900. E agora vamos ver que vai ser o último peso antes do de jejum. 69,7, tá bem tranquilo ainda. Veja que agora os percentuais de gordura entraram no nível, né? Proteína ainda continua alta, mas eu acho que não é. Enfim, é isso aí. Hora de pensar no de jejum. Então é isso. Eu acho que esse aqui vai ser uma das últimas gravações sobre o jejum, né? Ainda em jejum. E nesse final fazer trazer algumas percepções, né? Lá na terça-feira à noite, primeira pesagem, em relação a hoje, 3 dias depois, 4 quilos a menos, só que desses 4 quilos, maior parte foi gordura, né? Tanto que nesse final mostra lá que o percentual de gordura entrou no normal. Isso porque eu também não estou fazendo exercício físico regular, gente. Então, eu estou com pouca massa magra, preciso aumentar minha massa magra mesmo, mas ver se que deu um controle, né? E talvez seja uma coisa a pensarmos, né? A última vez que a gente deu uma limpeza assim completa no nosso organismo. E claro, quando eu digo limpeza completa, não sei exatamente, né? Na internet tem pessoas que fazem 40 dias de jejum, né? Mas eu não as conheço, não posso dizer. Mas aqui mesmo no Gama, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que fez o jejum de uma semana. Então, é possível. Tenho também um outro amigo que fez um jejum de uma semana também, só que praticamente sem água. Enfim, não estou aqui recomendando nem desrecomendando nada, estou falando que eu sei de ouvir de pessoas de confiança, né? Praticamente sem água, porque ele, né, em uma semana tomou, parece que 1 copo de água, ou 2, um negócio assim, quando ele sentiu necessidade. Mas com certeza eu sinto com a limpeza. Eu, como massoterapeuta, me tocar no abdômen, eu sinto que há uma diferença muito grande na limpeza interna, na quantidade de massa que tem ali e tudo mais. Né? Então, se a gente pensar, qual a última vez que nosso estômago ficou um bom tempo sem entrar nenhum tipo de alimento para ele poder se curar, se organizar, se limpar? E o nosso intestino, quanto tempo que ele não ficou lá sem fezes, né? Paradas ou mesmo em movimento, né? Sentir essa leveza, sentir sair tudo que tem aqui de dentro. Imagino, não sei se tudo ou quase tudo, também não entendo dessa parte, mas eu sinto, né? Eu acho que é um pensamento bom pra gente trazer, sabe? A gente vê quando vai ao banheiro, a urina saindo sempre muito clarinha, a não ser quando toma um chá ali com corante, né? É muito engraçado perceber o corante em algumas bebidas, ou quando eu tomo café, ou quando eu tomo chá. Mas é isso, eu acho que é uma oportunidade de autoconhecimento também muito grande. E no final é isso. Tô aqui terminando esse ciclo, tô satisfeito, sabe? É difícil explicar essa sensação. Eu acho que uma das coisas que me chama mais atenção realmente é a ansiedade que praticamente não aparece. Posso dizer isso para vocês? Claro que tem muito contexto. Tem um contexto, não é só o jejum que faz isso, tem um contexto da vida, todo momento de vida bem organizado, as coisas estão encaminhadas. Então, normalmente, eu já não tenho muita ansiedade, né? Faço minhas práticas de meditação, tento levar a vida com muita presença, e isso faz toda a diferença. Mas quando eu estou ainda de jejum, eu sinto a diferença ainda mais. Sinto mais leve, sinto mais conectado, sinto mais presente, sinto mais disposto. Às vezes dá vontade de falar assim, eu quero continuar só no jejum. Claro que não dá, né? Mas é aproveitar. Eu acho que aproveitar cada oportunidade que a vida pode dar, né? A oportunidade de comer bem, comer saudável. Às vezes a oportunidade de comer uma coisa que não é saudável, mas é prazerosa, sem culpa, né? Oportunidade também de ficar um tempo sem comer e entender que isso é um processo para a própria saúde, né? Eu acredito que a impermanência é um fator importante nisso, né? Quer dizer, se a gente come sempre o mesmo alimento, mesmo que ele seja saudável, talvez haja carência de alguma outra coisa. Se come sempre o que não é saudável, isso lá na frente pode fazer mal, né? Se ficar muito tempo sem comer, eu não posso. Eu gostaria de fazer jejuns mais longos, mas realmente mais do que 3, 4 dias já não é tão legal porque meu peso já está muito baixo. Né? Quem sabe
ao longo do tempo malhando e pegando mais massa, eu posso até fazer outros jejuns maiores. Mas eu acho que é oportunidade, a gente analisar a oportunidade na vida que cada um pode ter de fazer esse intercâmbio, né, essa integração. Pois é, mas enquanto não vou fazer o meu de jejum, daqui a pouco vou preparar, tô aqui no meu hobby de final de semana, ou trabalho também, né, que é mexer com o IA, aprendendo a fazer vídeos, estou aprendendo a fazer programação agora também, ó. Consegui fazer esse aplicativo, que já está rodando na Play Store. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive, peraí. Então, esse aplicativo aqui, Emoções, é um diário para a gente ter autoconhecimento, né? Então a primeira coisa é que a gente pode parar e pensar um pouco no que a gente está sentindo agora, né? Ah, estou contente, né? Estou grato, estou feliz, ou qualquer outra que a gente escolher, né? Pode escolher várias ou só uma. E essa primeira ideia, só de parar e para pensar em qual emoção que está sentindo, já é um autoconhecimento, né? E além disso, aqui temos as frequências, a frequência diária para ver, né? Ou semanal, quais os dias da semana nós temos tais emoções, ou por horário, madrugada, manhã, tarde, noite. O histórico também, e tem até um gráfico aqui que a gente pode ver a evolução das nossas emoções durante o período. Mas assim, não vou, era só para mostrar aqui rapidamente, em outro momento eu falo mais especificamente sobre o aplicativo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, só me chama. Então, após 3 dias, vamos lá, o primeiro alimento sólido, uma banana não. Mastigar bastante, importante. Olha, o sabor fica diferente, fica mais gostoso, mais prazeroso mesmo. Vamos lá. Realmente existe o prazer de ficar sem comer e também existe o prazer do alimento. Muito bom. Vamos lá. Oi pessoal, boa tarde, como é que está o caminho por aí? Então, para ir finalizando essa questão do jejum, vou responder um pouco melhor uma pergunta que fizeram sobre o retorno do peso depois que eu saio do jejum, né? E assim, eu falei que depende mais da intenção, né? No caso, muitos anos atrás, quando eu estava querendo reduzir meu peso, então quando eu saía do jejum, eu tentava controlar minha alimentação e assim ela nunca retornava ao peso anterior, né? Sempre ia diminuindo um pouquinho. Hoje em dia, como eu já estou no limite, eu já não me preocupo em não comer menos, eu volto a me alimentar normal, mas também não me preocupo em retornar muito rápido não. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Da última vez que eu fiz um jejum de 3 dias, eu saí de 64 quilos e fui para 69. E depois levei 11 dias para voltar aos 74, né? É mais ou menos isso, depende da intenção. E acho que eu queria falar agora a respeito de como é que foi a saída do jejum ontem até hoje, né? O que aconteceu e alguns detalhes. Talvez contar em forma de relatório seja mais fácil, né? Sendo que eu almocei em casa, e aí depois que almocei já me arrumei para sair para um outro compromisso. E aí que começa uma parte interessante, né, do retorno do jejum. Depois do almoço eu já estava no caminho, dirigindo, e aí comecei a sentir, né, aquela leseira, aquele sono, abrindo a boca, bocejando pra caramba. E aí lembrei que isso é uma coisa que não se sente quando está com jejum, né? Essa indisposição ou vontade ou necessidade de descansar, de parar, né? Aquela questão da necessidade de sangue para digestão, enfim, a necessidade de energia para digestão, né? Então esse é um fator que eu queria levantar aqui. E assim, claro que eu não quero ficar parecendo aqui o cara que fala mal da comida, entendeu? Que é ruim comer. Não, de forma nenhuma. Já falei sobre que eu sei, cada um sabe do valor da comida, né, da importância da comida, mas eu não estou aqui para falar sobre a parte de alimentação, estou falando da parte de não alimentação. E aí cheguei no outro compromisso, almocei de novo, depois no final da tarde fiz um lanche com bolo de queijo e tal, e comi sem reservas assim mesmo. E outro ponto interessante de levantar é porque quando eu estou me alimentando normalmente, digamos assim, em alguns momentos eu sinto um pouco de refluxo, sinto alguma azia, mas é engraçado, quando eu estou saindo do jejum, nada disso acontece. O organismo realmente está
preparado para receber, recebe e vai processando tudo diretamente, não tem nenhum desses sintomas ligados à indigestão ou coisa parecida. E aí, dormi e tudo bem. Talvez eu estivesse mais cansado esses dias, porque essas gravações aqui levam tempo, né? Quem faz sabe. E tentando manter todos os compromissos normais e ao mesmo tempo aumentando as gravações, talvez eu tenha dormido pouco. Mas, sinceramente, enquanto eu estava de jejum, eu não estava, né, me sentindo esse cansaço. E hoje eu percebi que eu dormi um pouco mais, demorei mais para levantar da cama, né? E de manhã foi bem engraçado, porque eu tive aqueles processos no intestino, né, de passando gases, dá aquela dor assim, se aperta, você sente movimentação, sente os gases, né? E obviamente isso faz parte do processo digestivo, né? E talvez assim como aquele ruído do estômago que dessa última vez que eu fiz jejum não tive nenhuma vez, inclusive, é uma coisa negativa do jejum, também quando se come também tem os desconfortos, né? Assim. E assim chegamos ao final dessa jornada de 64 horas de jejum, né? Mas é importante relembrar que, quando voltamos a nos alimentar, a nossa digestão retoma um trabalho assim, a todo vapor, né? E aí é justamente nesse momento de retomada que percebemos o verdadeiro contraste, sabe? Porque parece que a gente se acostumou tanto com o corpo trabalhando o tempo todo, processando alimentos continuamente, que passamos a achar que esse ruído, né, esse trabalho interno constante, são normais. Mas a verdade é que durante essa pausa do jejum, a gente pode sentir um silêncio profundo e muito satisfatório, sabe? É um estado de conforto real mesmo. Porque como o corpo não está gastando energia com digestão contínua, a nossa mente parece ganhar um respiro e uma clareza impressionante. Agora, lembrando que cada biologia é única, né, pessoal? Então não estou aqui para estimular o jejum, mas talvez para inspirar a observação do próprio corpo e do ritmo, né? Então é isso. Agradeço muito vocês terem acompanhado e dividido o seu tempo precioso aqui comigo até agora. E se gostou, lembra de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Estamos juntos e no caminho, hoje e sempre.